nós temos uma convidada estrangeira. Ela, Mona Collet, é uma jornalista, escritora suíça, franco-suíça, e escreveu esse livro Em Casa, que eu tenho a versão em espanhol. Então, vocês vão me perdoar hoje, eu vou ler a introdução. Ela foi editora até 2022 do Le Monde Diplomatique. E eu vou ler, então, a nossa introdução. Em 2016, Patrick Beauchamp, convidado a representar a França na Bienal de Arquitetura de Veneza, surpreendeu a todos ao decidir transformar o pavilhão de exposição em um local de residência durante os 3 meses que o evento duraria. Só para dizer que eu traduzi e estou lendo a tradução. Para isso, ele dera carta branca ao jovem coletivo EXYZT, que conseguira aninhar neste templo clássico e intimidador de colunatas uma fantástica caravana chamada Metavila, um dormitório em estrutura tubular, uma grande sala de jantar na cozinha, oficina, uma plataforma no telhado com sauna, uma micropiscina para apreciar a vista das árvores circundantes. Os preparativos deram à equipe... peraí, deixa eu ver uma coisa. Isso mesmo, uma micropiscina. Estou conferindo no espanhol, tá bom? Os preparativos deram à equipe a oportunidade de abalar os organizadores. Eu achei isso genial. Por exemplo, os participantes podem comprar computadores e projetores aéreos a partir do orçamento da exposição, mas não utensílios de mesa, fogões, lençóis e travesseiros. Porque está mais perto da arquitetura, ela pergunta, comprar um computador do que um colchão? Por que mostrar imagens é mais compreensível do que comer juntos? São questões bem interessantes, especialmente quando a gente pensa nessas novas casas que deixaram de ser abrigos e passaram a ser vitrines. Muito bem, segue a Mona. Após a abertura do Salão de Arquitetura da Bienal de Arquitetura da França. Ela diz, após a abertura, todos os dias um emissário do grupo apresentava ao diretor da Bienal uma lista de convidados que podiam entrar de graça, como qualquer cliente se beneficiava da entrada gratuita. Os ocupantes da Metavila obtiveram seus suprimentos dos mercadores venezianos, a 100 metros do local da exposição. Entregamos pão a eles todas as manhãs. Eles fizeram o trabalho doméstico, lavar a roupa. Eles estabeleceram a programação do local apenas por 1 semana em 2, de modo a deixar todo o seu lugar para o inesperado. Ou seja, eles combinaram só uma parte, o resto deixaram que a Casa Viva se organizasse. Era uma casa real, lembra o arquiteto, o Patrick. Quando entramos, cheirava bem. Tiloc cozinhava. Havia quem acordasse tarde, que ainda tomava café da manhã. À primeira vista, para os visitantes, isso não parecia sério.
O público ficou surpreso ao entrar e nos ver ao vivo. A reação frequentemente era: isso é tudo? Então, você está certo? Apenas isso? A casa, não é? Ai, nós sofremos isso todos os dias nas nossas pesquisas. Pelo que isso, eu queria, por isso, eu queria fazer um livro. Eu também esperava que não parecesse sério. Fale da casa, o que nossas casas representam em nossas vidas, o que elas possibilitam, nossas aspirações em termos de moradia. Quando esse assunto não parece desprovido de menor interesse, desperta certa desconfiança, como se o simples fato de se preocupar com ele nos ameaçasse com uma gentrificação fatal. Então, ela traz de modo leve, mas questões assim, só a introdução, tá, gente? Bem instigantes. Por ter revisado um livro de fotografia que contava a história particularmente rica das ocupações da minha cidade natal, Genebra, assim desenhei um comentário furioso no Twitter, diz Mona Collet, de um anarquista suíço que me disse que não precisávamos de um catálogo de ocupação da IKEA. Insistimos, com razão, tanto na necessidade de recuperar o espaço público, mas é contrastado de maneira simplista com o universo doméstico, que, na mente de muitos, apenas dá origem a imagens inglórias de retirada fria, devoção à televisão, nos chinelos do Mickey, acumulação compulsiva de dispositivos, aparelhos e indiferença resolvidos para o mundo. A habitação seria reduzida a uma simples contingência. Olha só, a casa reduzida a uma simples contingência. Há um problema prático a ser resolvido, ou há uma armadilha de algodão e castração. Nossa! Agora, em uma época tão dura, esse livro, gente, é de antes da pandemia, tá? Esse livro é de, peraí que eu já digo, esse livro é de 2017. Agora, em uma época tão dura e desorientada, parece-me, pelo contrário, que pode fazer sentido partir de nossas condições concretas de existência. Isso eu acho uma questão básica. Recomeçar a partir dessas ações, dificilmente ações na realidade, e desses prazeres elementares que nos mantêm em contato com nossa energia vital. Sair, dormir, sonhar, acordar, ler, pensar, criar, brincar, apreciar a solidão ou a companhia dos entes queridos, desfrutar, preparar e comer pratos que amamos. Longe de um universo social saturado de impotência, farsa e animosidade, às vezes até de violência. Em um mundo com o horizonte bloqueado, a casa afrouxa o vício. Permite respirar, deixar-se existir, explorar seus desejos. Certamente podemos gritar com o individualismo, mas gosto muito da imagem usada pelo arquiteto americano Christopher Alexander. Inicialmente, diz, não era meu desejo defender esses intervalos de tempo quando ele não está mais lá para a pessoa, que eu mesmo tenho uma necessidade absoluta, elevando o mal-entendido ou a desaprovação das pessoas em torno de mim. Também queria dedicar algumas páginas para alterar minha descrição dos benefícios da reclusão doméstica, levando em consideração os transtornos causados pela internet
e pelas redes sociais, territórios em que implanto, como muitos outros, uma atividade completamente irracional. Mas em casa também existem alguns problemas mais graves que enfrentamos. Com os preços disparados que ocorrem nos últimos anos, a busca por moradia tornou-se um negócio que expõe a maioria da população à violência da desigualdade e do domínio. A dificuldade de encontrar acomodação adequada, que todos tentam impedir da melhor maneira possível, dificulta, restringe, esgota milhões de vidas. Continuamos sonhadores, imaginando como seriam nossas vidas se o espaço fosse uma mercadoria abundante e acessível, inclusive nas grandes cidades. Menos obviamente, mas também crucialmente, o que é necessário para poder ancorar no mundo não é apenas espaço, mas, aí vem ela, tempo. Mas também tempo. Para se deslocar entre suas quatro paredes, você precisa ter uma quantidade generosa de tempo, parando de contar as horas e os minutos. No entanto, passamos pelo rigor de uma disciplina por hora impiedosa. Além disso, integramos a vida de que nosso tempo era uma mercadoria inerte e uniforme, que precisava ser preenchido, valorizado e lucrativo, e que nos mantém em alerta permanente, com culpa em emboscada. Impossível, além disso, não ver em uma habitação o lugar de um feroz equilíbrio de forças, aquilo que gera a simples necessidade de manter. Considerando a limpeza como uma tarefa indigna e ingrata, nós a delegamos a categorias dominadas, sem nos preocuparmos muito com as condições de existência às quais essa especialização as condena. Em países onde os criados permanecem, ou em países onde os criados desapareceram ou quase desapareceram, isto é, as empregadas domésticas, mais especialmente para mulheres em geral, desde o século XIX, impôs de cima para baixo uma escala social à figura da fada da casa. De maneira mais geral, a imagem de uma feminilidade dedicada à animação do universo doméstico, o único local possível para o seu pleno desenvolvimento, conserva um significado e uma capacidade notáveis de renovação. Contribui para a perpetuação do modelo de família nuclear como o único tipo normal e desejável de família, embora os estilos de vida estejam mudando em um pouco ousado, possa ser suficiente para criar novos modelos. No entanto, ainda se falava da casa em sua dimensão espacial e material. Em qualquer idade, muitos seres humanos parecem sentir a necessidade de brincar com representações de habitações ideais, de se projetar em espaços imaginários. Nossos sonhos de casa sustentam, contra todas as probabilidades, uma confiança no futuro. Eles sempre afirmam a possibilidade de uma refundação do mundo. Somos arquitetos e arquitetas otimistas, dizem os gerentes do Rural Studio, nos quais, há 20 anos, os estudantes constroem casas e edifícios públicos em materiais reciclados para os pobres do interior do Alabama. Admito que invejo a sorte deles. Se substituirmos arquitetos por jornalistas, a frase funcionará imediatamente, muito menos. Os livros que oferecemos às crianças estão cheios de construções fabulosas. E é preciso ver com que fascínio, com que deleite, com que sentimento de onipotência incansavelmente traçam
uma folha de paredes de papel, uma porta, janelas, um telhado, uma chaminé fumegante. Como adulto, para alimentar suas fantasias, você muitas vezes precisará se contentar com revistas ou programas de decoração. Da mesma forma, existem poucas oportunidades para debater a forma que um habitat agradável, acessível e ecologicamente viável poderia assumir, enquanto os edifícios em que vivemos determinam grande parte de nossa vida. Por isso, tentei esboçar, diz Mona Collet, o que poderia representar, pelo menos aos meus olhos, uma arquitetura ideal. Último parágrafo, gente. O pequeno teto formado por livros, quando você os abre, assim, né, gente? Ó. O pequeno teto formado por livros, quando você os abre, fatia voltada para o céu, é o abrigo mais seguro, escreve Chantal Thomas, um autor a quem este trabalho me trouxe mais uma vez. Eu moro em um apartamento apertado, diz a Mona, lotado e desconfortável. Não sou uma grande faz-tudo, nem uma ótima cozinheira. Teremos que inventar uma palavra mais forte que eufemismo para qualificar o que acabei de dizer. Minhas capacidades de exercer uma hospitalidade concreta são muito limitadas, mas eu ficaria encantada se alguns leitores pudessem encontrar nessas páginas que vêm como um abrigo desse tipo. Ah, eu gosto dela. Muito bem. Tem um livro que ela acabou de lançar, tá lá no Instagram dela, gente, sobre culpa. Esqueci. Mas se livrando da culpa, falando dessas pequenas vozes que a culpa nos coloca todo dia. Outro assunto também muito do nosso universo feminino. Muito bem. Li, então, a introdução do livro Em Casa, da Mona Collet, autora suíça. Então é isso, eu quero agradecer demais quem está aqui me agradecendo também, dando boa noite. E, gente, vamos juntos, né? Sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.